Uma noite, quando eu era um garoto muito jovem, eu estava na sala assistindo meu desenho animado favorito. A TV estava bem alta, mas eu tive a impressão que podia ouvir minha mãe chamando meu nome lá de baixo. Eu chamei de volta e ela não respondeu. Então, pensei que ela não podia me ouvir. Eu a ouvi me chamar novamente, então eu desci para o porão e as luzes estavam apagadas. Então, no meio do caminho, eu gritei pela minha mãe e ela não respondeu. Eu não sei de onde ela poderia estar me chamando, mas uma coisa era certa. Embora ela não estava no porão, comecei a subir as escadas, mas antes mesmo de chegar no topo da escada, eu ouvi a voz da minha mãe novamente vindo debaixo do porão, chamando meu nome. Eu olhei para a escuridão e corri de volta para o degrau mais alto. Andei novamente meio caminho de volta para baixo, espiando o porão. Eu não vi minha mãe em lugar nenhum lá embaixo. De repente, tive uma enorme sensação de horror, um arrepio tremendo no corpo. Eu subi as escadas, basicamente chorando por minha mãe. Ela veio correndo as escadas lá de cima, e eu chorando, disse a ela que algo estava me chamando lá embaixo, que soava como a voz dela. Ela jurou para mim que não tinha sido ela me chamando. Ela desceu para o porão para verificar e me fazer sentir melhor. Mas eu não me senti melhor. Tenho certeza que ela não acreditou em mim porque eu era um garotinho. Mas eu ainda sei que eu ouvi o que eu ouvi, e aquela voz jamais sairá da minha cabeça. Meu avô recentemente me contou uma história que era sobre um cavaleiro que ele levou seu cachorro para um passeio. Ele tinha um pequeno Boston Terrier chamado Sherry, a quem deu o nome um velho amigo dele que faleceu. Meu avô mora a 2 horas de nós, numa fazenda, e não há muito o que fazer lá. Ele mora com sua esposa Mary Ann, com quem ele se casou há 15 anos. A cada dia, Mary Ann iria para sua caminhada com seu cachorro Sherry de manhã e meu avô iria levá-la para passear em uma caminhada regular durante o pôr do sol. Meu avô estava andando pelo caminho de terra comum que corria ao longo da floresta. Ao lado de sua propriedade, ele passou por uma pessoa na trilha e Sherry latiu instintivamente e puxou em direção a como a maioria dos cães faz quando vê estranhos. Meu avô disse olá para o estranho, que tinha um grande capuz, mas ele apenas passou sem sequer piscar. E ele e o cachorro continuaram andando. Sherry ficava olhando para trás de vez em quando e latindo. No entanto, meu avô o mandava se calar e o puxava para manter ele andando. Eventualmente, meu avô iria virar-se para ver o que Sherry poderia estar latindo, se era o estranho que passou por ele alguns minutos antes. Quando meu avô percebeu, o estranho estava perseguindo-o por trás de uma árvore. Meu avô decidiu escolher aumentar o ritmo o mais rápido possível que sua velhice permitia. Ele sempre carrega spray de pimenta no bolso do casaco grande para o caso de ele precisar. Ele estava chegando perto de casa quando de repente ele ouviu barulhos nas folhas no chão uns centímetros atrás dele. Mas antes que ele pudesse virar, ele sentiu o calor de uma luva cobrir sua boca e nariz, impedindo-o de gritar ou respirar. Meu avô diz que podia ouvir Sherry latindo e mordendo o estranho, o que poderia ter ajudado a afrouxar um pouco o aperto do homem. Meu avô diz que lutou para agarrar o spray de pimenta no bolso, mas quando ele o fez, borrifou pelo menos 10 vezes e continuou borrifando, mesmo depois que o homem que o segurava o soltou e começou a gritar. Meu avô veio para perto e pôde dar uma corrida para escapar de volta para sua casa. Ele estava perfeitamente bem, mas por pouco não sofreu sabe Deus qual tipo de ataque. Eu cresci na Califórnia e vivi por lá 14 anos da minha vida. Nosso bairro não era o melhor, porque era uma área que os Crips eram conhecidos por residir. Se você não sabe quem os Crips são, eles são membros de uma das maiores gangues de rua de Los Angeles. Meu melhor amigo, que eu sempre chamei de Stevie D, morava 2 casas abaixo e tínhamos outros amigos, é claro, mas frequentemente saíamos apenas ele e eu. Normalmente andávamos em nossas bicicletas juntos pela cidade ou jogávamos videogames, apenas coisas básicas de criança. Quando nós tínhamos 12 anos, estávamos andando de bicicleta ao redor da vizinhança uma noite e decidimos visitar uma assombrosa casa abandonada que estava desabitada há muitos anos, porque ninguém queria comprá-la. Quando paramos as nossas bicicletas na frente da casa, Steve apontou para a janela e disse: "Olha, eu vou empurrar minha bike um pouco mais perto da janela e tentar melhorar minha visão." Eu podia ver alguém espiando pela janela.
Eu não poderia dizer se estavam olhando nós ou não, mas foi definitivamente um rosto de uma pessoa sentada entre as cortinas. Foi extremamente estranho, considerando o fato de que o lugar era desconhecido e desabitado há anos. Nós olhamos por mais tempo do que deveríamos, talvez, e então notei algo que foi mais estranho. A pessoa não se movia nem piscava. Nós avançamos um pouco mais perto na entrada vazia. Na verdade, aproximando-se mais, parecia ser uma decoração de Halloween ou algo como uma cabeça falsa. Isso significava que alguém havia entrado na casa para colocar aquilo lá. Steve D e eu, sendo as crianças travessas que costumávamos ser, decidimos bolar um plano para esgueirar-se pelas costas de alguma forma e conferir o lugar misterioso e o que era aquilo na janela. Escondemos nossas bicicletas na lateral da casa, atrás de um muro coberto de vegetação, e, em seguida, fomos rapidamente para o quintal. Para nossa surpresa, a porta dos fundos estava já destrancada, mas quando chegamos a pensar, não foi tão surpreendente, considerando que parecia que alguém já tinha arrombado para colocar aquela cabeça falsa lá. Entramos na casa, mas nós não queríamos acender as luzes e expor o fato de estarmos dentro da casa. Estava escuro lá, mas não escuro como o breu. Estava iluminado o suficiente para que pudéssemos fazer o nosso caminho através da casa. E chegamos primeiro na sala, porque queríamos verificar aquela coisa que parecia uma cabeça na janela. Cheirava muito ruim naquela sala. Steve pegou a cabeça no parapeito da janela e imediatamente deixou cair e gritou desesperado. Eu deixei cair não porque era surpreendentemente pesado, mas porque também parecia pele de verdade. Vi um líquido escuro saindo do fundo da cabeça que agora estava no chão, e era sangue. Era uma cabeça humana de verdade. Tinham duas rachaduras no teto acima de nós. Steve e eu olhamos um para o outro com as nossas bocas abertas e corremos para trás. Voltamos para nossas bicicletas para dar o fora de lá. De imediato, pensamos que a cabeça pertencia a uma vítima dos Crips, que aparentemente colocaram a cabeça lá como algum tipo de mensagem que eu não acho que alguém sabia a história completa. Mas havia uma boa chance de que quem colocou aquela cabeça ainda estava na casa, porque Steve e eu ouvimos estalos no teto acima de nós, como se alguém estivesse descendo as escadas. Corremos como se não houvesse amanhã, e uma semana depois, descobrimos que a polícia entrou na casa devido ao mau cheiro denunciado pelos vizinhos e constatou que havia não só uma cabeça na parte de baixo, mas outros 4 corpos na parte de cima, incluindo o da cabeça que estava lá embaixo. Steve e eu ficamos pensando que podíamos ter sido uma daquelas vítimas se não tivéssemos metido o pé de lá rapidamente.